clareia mais. Obrigado, querido. E se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Que diz assim: a santa, eterna, imutável palavra de Deus. Preste atenção. Não se distrai com nada. Me dê sua atenção, por favor. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Diga comigo, amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, que é melhor do que a vida, esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Leva o nosso coração cativo à obediência de Jesus, Senhor. Leva a nossa mente, Pai, a não mais se distrair com as coisas dessa vida, a estarmos, ó Deus, alicerçados na tua palavra. Meu Deus, não nos conformarmos com este mundo, não nos amoldarmos com a aparência ou a forma deste mundo, mas tomarmos a forma de Cristo Jesus e nos parecermos com Ele, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é bem clara, e aqui o Senhor direciona uma carta do apóstolo Paulo para Timóteo, um obreiro aprovado, dando instruções como que ele deveria agir, fazer, viver, respirar, trabalhar para a igreja. E eu me lembro que quando Paulo ele diz para Timóteo: olha, faz essas coisas, porque você fazendo isso, você vai salvar tanto a você quanto os que te ouvem. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus é aquilo que tem o poder de Deus para nos salvar, para nos tirar do império da morte e nos transportar para o reino do seu amor, para que hoje a gente possa dizer, não lendo somente, mas de coração: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho nessa carne, que você tem nessa carne, você tem agora na fé do Filho de Deus que te salvou, que morreu por você. E Paulo, ele diz para Timóteo fugir de algumas coisas. Interessante, se você for pesquisar a Bíblia, você vai ver algumas coisas somente, não muitas, que Deus manda você fugir.
fugir das paixões da mocidade, fugir da idolatria, fugir da prostituição. E daqui a pouco eu vou falar sobre o que é que Paulo está mandando Timóteo fugir. E é por isso que ele coloca uma letra bem assim, entendível para todo homem de Deus e toda mulher de Deus. Porque para fugir disso que ele está falando, tem que ser homem de Deus. Tem que ser mulher de Deus. Porque se não for mulher de Deus, se não for homem de Deus, é atraído, é seduzido. E o pior, é vencido. Mas o apóstolo Paulo fala para Timóteo algumas coisas para ele seguir. Sabe, querido, se o teu GPS mandar você seguir essa rua porque você não conhece o caminho, você vai seguir. Porque você sabe que a tua única opção, a tua única chance é você seguir. Mas por que muitos de nós, o povo de Deus, quando a Bíblia diz para você seguir, muitos de nós faz vista grossa? Quando eu digo muitos de nós, eu digo a igreja dele espalhada sobre a face da terra. É tão simples, o evangelho é tão simples para se obedecer. Sim, sim, não, não, que passar disso é procedência do maligno. E quando o Senhor usa essa carta para dizer para Paulo, para a igreja, naqueles dias e nesses dias, que nós devemos seguir algumas coisas, está se tratando de vida eterna se seguirmos e praticarmos. E também está se tratando de condenação e morte eterna se não obedecermos e não praticarmos a sua palavra. E a primeira coisa que no versículo 11 que Paulo ensina a Timóteo para ele fugir, nós vamos falar daqui a pouquinho, porque eu quero voltar nessa parte. Mas ele diz assim: segue a justiça. Sabe, querido, eu não sei se você sabia disso, mas a justiça de Deus é um presente dado às nossas vidas imerecidamente. O amor de Cristo Jesus, ele nos constrange em que ele morreu por nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 17 e versículo 18, porque Paulo vai dar uma esmiuçada sobre a justiça de Deus. Eu quero falar com você nesse versículo, Romanos capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Olha o que diz o texto das Sagradas Escrituras. Porque se pela ofensa de um só homem, diga comigo, a morte reinou, por esse homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então Paulo fala que a justiça é um dom de Deus. No versículo 18 ele diz: pois, diga comigo, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, pelo ato de Jesus naquela cruz, você e eu somos justificados, perdoados. Pastor, como é que pode isso? Tem coisas que ninguém pode ter a explicação. Tem coisa que é Jesus explicável, somente Ele pode ter feito isso. Pagado o preço, morrido naquela cruz. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E Ele mandou, Ele ordenou celebrar por causa do grande amor dEle. Por causa de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque todos nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, todos nós estávamos condenados ao eterno inferno de fogo, mas ele nos amou primeiro, ele nos transformou, ele nos deu vida nova, ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele agora diz para você que você é filho dele, que você é filha dele, que agora você tem anjos que te guardam, para que você não tropece, para que você não caia. Agora Deus vai te guardar até da tentação, querido. Deus guarda os justos até da tentação. O diabo arma o cerco, o laço para te pegar. Deus dá ordem aos anjos dele: corta o laço, porque quem vai passar é minha filha, e a minha filha vai passar naquele lugar. Então o laço tem que ser cortado. Esse é o amor de Deus, que nos constrange, que nos deixa sem palavras, boca aberta, impressionados, maravilhados, constrangidos, por causa desse grande amor. Abra para mim e lê 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Livro de 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha que texto lindo. Pode ler. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas que você puder pensar, mas tudo ele foi tentado, sem cair. E esse que foi tentado em todas as coisas, mas não caiu, ele se fez pecado por você, para que hoje nós fôssemos justiça de Deus. Chegará aquele dia, ele vai ver o fruto do penoso trabalho dele, ele vai olhar para você e vai falar: valeu a pena, porque ele entendeu, ela entendeu, ele me recebeu, ele foi comprado por um alto preço, e agora a justiça de Deus vem, encontra a vida dele, transforma a vida dele. Por isso que Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então Paulo fala para Timóteo: segue a justiça. Você precisa seguir essa justiça, porque o Senhor Jesus é o Senhor justiça nossa. Diga comigo: o Senhor Jesus é o Senhor justiça nossa. E por isso, diante dele, nós não temos mais culpa, por causa do seu sangue. Escute, meu irmão, quando confessamos o nosso pecado, quando temos o metanoia, o arrependimento dos nossos pecados, quando somos transformados, a justiça de Deus nos alcança. Você consegue entender essa profundidade, essa beleza dessa palavra? Mas Paulo não fica só na justiça de Deus. Paulo fala da piedade. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias em que a piedade está em extinção. As pessoas, a maioria delas, não tem mais piedade umas das outras. Você sabia disso? A maioria das pessoas hoje está vivendo uma maneira que a piedade já não é mais parte da vida delas. Não faz mais parte do vocabulário. E piedade significa você ter compaixão pelo sofrimento das pessoas. Você se colocar no lugar das pessoas. Se colocar. Quem tem compaixão anda a segunda milha, terceira, dá a capa, dá a túnica. Quem tem compaixão no coração, querido, visita os hospitais, as creches, os orfanatos, os asilos, os homeless. Por isso eu digo para você que a compaixão hoje, a começar dentro das igrejas evangélicas protestantes, está sofrendo um ataque do inferno. Escute, se você fosse perguntar para o Senhor agora: Deus, o que mais mexe com o Senhor?
um evento de proporções de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, um show na Times Square, com cantores gospels, luzes de todos os tipos, ou que eu venha cuidar do oprimido, do aflito, do pobre, ou que eu venha visitar o hospital, ou que eu venha visitar um homeless na rua, ou que eu venha dar comida, roupa para ele, ou que eu venha visitar os pobres, miseráveis da África. Eu tenho certeza, plena convicção, que Deus ia dizer para mim e para você: compaixão eu quero pelas almas, compaixão eu quero pelas vidas. Deus não te tirou dessa terra, meu querido e minha irmã, não é para você viver para você, porque Ele quer usar você, para você levar esse amor que te justificou, que te transformou, àqueles que não têm esperança de nada, nem de ninguém. Compaixão pelos sofrimentos, sofrimentos alheios. Quanto mais você olha para os sofrimentos alheios, escute, mais minimizados são os seus sofrimentos. Quanto mais você olhar para você mesmo, mais os seus sofrimentos são maximizados ao raiz quadrada. E você se torna a pior pessoa desse mundo. Porque o egoísmo tem esse poder de cegar, de seduzir, de enganar uma pessoa. Mas quando você não olha mais para você, como Paulo não olhava, como Jesus não olhava, como os discípulos não olhavam, como a igreja primitiva não olhava, ao ponto de venderem todas as suas posses, depositarem aos pés dos discípulos para que eram repartidos e dado aquelas que precisavam segundo as suas necessidades, você começa a ver a diferença do que é ter compaixão e do que é viver uma vida egoísta, do que é viver uma vida egocêntrica, humanista, materialista, usando até da Bíblia para se enriquecer, para ser conhecido. 2 Coríntios 5,15. Quero ler com você esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diga assim comigo: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se eu fosse resumir o cristianismo em uma só frase, o que é o cristianismo? Eu resumiria nesse versículo da Bíblia. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E aí tem pessoas que terminam só nessa parte na vida delas, porque muitos pseudos cristãos na face da terra, muitas igrejas, congregações, ministérios, vivem a primeira parte desse versículo. Muitos líderes: Ele morreu por todos, somente aí. Mas tem uma vírgula, ele não termina, não é um ponto final. Para que os que vivem, ou seja, aqueles que têm vida agora em Deus, não vivam mais para si mesmos. Mas viver para quem? Então, se eu não posso viver para mim, se você não pode viver para você, porque isso aqui é compaixão, para quem é que você pode viver e deve viver? Você agora tem que viver para aquele que por você morreu e pelos que por ele morreu. Você agora tem que viver não mais para você. Você entende que o que Paulo diz quando eu já estou crucificado? Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é uma vida, querido, que o homem natural não pode entender, porque para ele é loucura. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para quê?
para que eu viva para as pessoas. Para que eu viva para os perdidos. Isso é piedade. Ter compaixão pelo sofrimento alheio das pessoas que estão ao nosso redor. Não fechar os olhos, tampar os ouvidos, fingir que não é com você. Porque toda vez que você tem a oportunidade de ser usada para abençoar a vida de uma pessoa, seja em que área for da vida dela, na verdade Deus quer te abençoar. Mas se você não faz o que você tem que fazer, você comete pecado e Deus deixa de te abençoar. Você comete 2 delitos graves diante de Deus. Você peca, porque Tiago, meu irmão de Jesus, diz que o pecado é o bem que eu devo fazer, que eu sei que eu tenho que fazer e não faço. Isso é pecado. O salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E quem não comete o bem, comete o mal. E além de cometer o mal, tem mais um agravante. Ele deixa de receber aquilo que é de Deus. Muitas bênçãos na vida do povo de Deus é retido no mundo espiritual. Não é por causa de príncipe da Pérsia, como aconteceu com Daniel. Não é por causa de potestades, principados. Não, é por causa da negligência do povo de Deus. É por causa de banalizar o que não se pode banalizar. É brincar com o que não se pode brincar. A Bíblia diz que com Deus ninguém brinca. Terceira coisa que Paulo diz para Timóteo é sobre a fé. E eu gosto dessa palavra fé, porque além dela ser pequenininha, ela é ao mesmo tempo gigante. E quando Paulo fala sobre você militar o bom combate da fé, Paulo está dizendo que aquele que anda na fé, ele não pode esquecer que a fé é como um escudo que vai apagar os dados inflamados do maligno. Que como Hebreus 11:6 diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que os que se aproximam dele reconheçam que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o temem e o buscam. Então a fé não é só a certeza das coisas que se esperam, das coisas que não se vê. A fé é aquilo que vai mover o seu coração para as coisas que são de Deus e ao mesmo tempo te afastar, te separar das coisas que não são de Deus, porque a fé, ela te protege, ela é uma arma de guerra. Infelizmente muitas pessoas têm usado a fé de uma maneira errônea, uma maneira egoísta, egocêntrica, humanista, pautados em valores humanos, enganosos, terrenos, em coisas que, gente, como as pessoas vão se arrepender na eternidade, naquele grande, terrível dia que será para muitos. É verdade, Deus não tem prazer na morte de nenhuma pessoa que seja lançada no inferno, mas é também verdade que Deus não tem um culpado por inocente. Que quando as pessoas elas tampam os ouvidos para a graça de Deus, para a salvação de Deus, elas estão negando e renegando o sacrifício de Jesus, estão como se estivessem crucificando o Senhor novamente na cruz. E elas se tornam então passíveis da condenação eterna por causa de negarem a fé, abandonaram a fé verdadeira. Sempre na sua vida entenda fé juntamente com a palavra obedecer. Nunca separe fé na sua vida da palavra obediência. Você nunca vai agradar a Deus com uma fé viva, ou eu, qualquer pessoa, se essa fé não for pautada na obediência. Paulo diz isso na carta de Romanos, no primeiro capítulo, no último capítulo ele fala da fé da obediência. Você precisa ter essa fé. Essa fé é uma fé viva. Não vai ser uma fé egoísta, vaidosa, orgulhosa. Ela vai ser uma fé que vai trabalhar teu coração como o oleiro trabalha na massa e vai fazer você uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, um jovem melhor, um adulto melhor, um casal melhor, uma criança melhor. Porque essa fé vem de Deus.
não vem do mundo. Essa fé que nós estamos falando. A quarta palavra que Paulo recomenda a Timóteo e a todo cristão na face da terra é o amor. Não o amor das novelas, dos filmes, das músicas românticas que o mundo canta, enganosas, mas o verdadeiro amor. Que quando 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. É esse amor que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, segue esse amor. Timóteo, busca esse amor. Timóteo, se encontra com eles. Timóteo, se apaixona por eles. Casa com ele, Timóteo. Vive com esse amor. Que certamente, Timóteo, no final da sua história, não vai ser de muitos que abandonaram a fé, abandonaram o amor. E o Senhor Jesus disse que o amor de muitos ia se esfriar nos nossos dias, gente. Que a gente sabe disso, a gente já sabe. Agora eu gostaria de te perguntar: o que você tem feito para esse amor não diminuir dentro de você? O que você tem construído dentro da sua alma para que esse amor não diminua? É uma profecia bíblica, vai diminuir para muitos. Então a gente já sabe que vai diminuir. Agora, o que a gente tem feito no nosso dia a dia, no secreto do nosso coração, no nosso quarto, para que esse amor não venha diminuir, para que a gente não venha ser mais um naquele dia que ele não conhece, quando bater na porta e dizer: Senhor, abre a porta, e ele vai dizer: eu não te conheço, porque você não amou, você não me amou, você não mostrou o verdadeiro amor que você precisava mostrar. Você não viveu a condição para amar, que é me amar de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Você amou você com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você amou as coisas que você queria. Você amou os seus planos, você amou os seus projetos. Você amou ser o número 1 da sua vida. Você amou, por isso eu não posso te conhecer, porque você amou a pessoa errada. Você amou as coisas erradas. Deus está falando com alguém além de mim essa noite aqui nesse lugar. Você amou as circunstâncias erradas. Você não me amou por você não me amar. Você se perdeu em loquacidades frívolas, em perdições que afogam os homens na ruína e na perdição, porque você não me amou, e porque você não me amou, eu não te conheci, porque Deus só conhece uma linguagem, a linguagem do amor. Por isso a Bíblia diz para nos amarmos, não com amor fingido, mas com amor verdadeiro, com amor sincero. Mas além de amor, tem uma palavra que poucos de nós nesse mundo não quer. Poucos de nós, melhor dizendo, querem essa palavra. Muitos de nós não querem essa palavra, porque nós estamos vivendo exatamente o antagonismo dessa palavra, o antônimo dessa palavra. Ninguém hoje quer ter paciência. Ninguém hoje quer ter paciência com o cônjuge, com o filho, com o pai. Você já reparou a geração que descarta pai e mãe? Se você pudesse contar quantas noites teu pai e a tua mãe ficou sem dormir, e se você soubesse quantas noites eles ficaram sem dormir quando você estava doente, ele te carregando no colo, ele te tirando, jamais você na sua vida pensaria em desprezar um dia seu pai e sua mãe. Jamais. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem faz isso, a palavra de Deus diz no Velho Testamento que aquele que despreza pai e mãe é amaldiçoado. Por isso o primeiro mandamento como palavra é: honra teu pai e a tua mãe. Querido, quando você honra teu pai e tua mãe, você está dizendo para Deus: Deus, eu te amo. Deus, eu quero te adorar. Deus, eu quero te servir, eu quero te seguir. Quando um filho despreza o pai e uma mãe, ele está dizendo para Deus: Deus, eu não te quero, Deus, eu te desprezo. E ele está correndo um perigo muito grande. Por isso muitas mães carregam caixões de menino de 6 anos de idade. Tem menino de 6 anos de idade com 38 na cintura, que a mãe e o pai falar alguma coisa, mete bala.
nós estamos vivendo um dia em que as pessoas não têm paciência. E por elas não terem paciência, elas descartam tudo e todas as coisas. Descartam pessoas, casamentos, famílias, igrejas, pastores, irmãos, amigos. Descartam aqueles que não podem descartar, e até mesmo Deus. Estamos vivendo uma geração que tem a coragem, a ousadia de descartar Deus, porque não tem paciência. O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. Hoje a nossa geração não quer saber de paciência. Mas o que é paciência, pastor? Paciência é a virtude de quem suporta males sem queixas nem revoltas. E o versículo chave para isso está em Tiago 5, versículo 11. Abra a sua Bíblia. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Vou ler a partir do versículo 9. Tiago 5, 9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros. Põe um dedo, olha para mim aqui. Quem acha que isso aqui é um mandamento, levanta a mão. Isso aqui é um mandamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Levanta a mão assim. Quem acha que isso aqui é um pedido, levanta a mão. Que Deus está te pedindo para você fazer isso aqui. Ainda bem que ninguém levantou a mão, porque isso aqui não é um pedido. Isso é um mandamento, uma ordem dada pelo Senhor, por Deus. A ordem é: não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais o quê? Eu gosto mais dessa tradução que diz condenados. Você sabia que vão ter pessoas da igreja, que estão na igreja, estão no círculo de membros da igreja, que vão ser condenados? Não vai ser por causa da prostituição, da idolatria, do homossexualismo, do adultério. Vão ser condenados ao inferno de fogo por causa do queixume, da murmuração, da reclamação. Lembrando que o povo de Israel não entrou na Terra Santa por causa da murmuração. Diga para quem está do seu lado: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Aí veja como é que termina o versículo 9. Eis que o juiz está à porta. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Espírito de Deus está pegando a pena do nosso irmão Tiago e avisando que o juiz está na porta, que todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daqueles que vão prestar conta, porque isso aqui é sério. A gente não pode brincar com isso aqui. A gente não pode levar isso aqui com a barriga e desprezar esse mandamento, porque senão vão ter problema. Porque o juiz aqui não está falando de advogado para defender a tua causa. O juiz aqui é para condenar. E aí no versículo 10 ele fala assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então ele dá um resumo do Velho Testamento inteiro, de Jeremias, de Daniel, dos profetas menores, dos profetas maiores, de todos que passaram nessa terra e que com paciência foram obedientes a Deus. Aí ele fala no versículo 11, onde que eu quero chamar a sua atenção. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Você já parou para pensar? Olha para mim. Você já parou para pensar o capítulo 11 de Hebreus dos heróis da fé? Como é que aquela turma morreu? Despedaçado por leões, cerrado ao meio, crucificado de cabeça para baixo, apedrejado, queimados vivos. Você já parou para ver como que os apóstolos morreram, com exceção de João, na ilha de Patmos? Como que eles morreram, a começar por Estevão,
um primeiro mártir da fé, apedrejado. E é esse exemplo que o Espírito de Deus está ensinando para você seguir. Porque se nós seguirmos esses exemplos, nós vamos chegar nos mesmos fins que eles tiveram. Se nós fugirmos desses princípios aqui, que são eternos, nós vamos correr dos princípios finais, ou dos finalmente que eles encontraram da vida eterna. Estude o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver como que as pessoas viviam pela fé. Chega ao ponto de dizer que, por escolha própria, por livre-arbítrio, Moisés preferiu ser maltratado, sofrer com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do Egito, das riquezas do Egito. É essa página que Jesus está chamando você para andar, permanecer e viver. Eis que temos por bem-aventurados, felizes, abençoados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, não façais qualquer outro juramento para que a vossa palavra seja... Mas que a vossa palavra seja somente sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. É o sim, sim, não, não que Jesus ensinou. Viver assim, querido, vai te levar aos mesmos finais que todos os apóstolos, toda a igreja primitiva teve. Mas não termina só na paciência. Termina na mansidão. Paulo fala assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Mansidão. Segundo as Escrituras, calma, tranquilidade, serenidade, equilíbrio emocional. Sofonias, capítulo 2, versículo 3, diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Lembra que Paulo diz para Timóteo seguir a justiça? Aqui o Espírito do Senhor fala para buscar ela. Buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. O profeta está falando: vocês estão buscando as coisas erradas, vocês estão buscando as coisas que não são de Deus, e vocês vão ter problema com Deus, porque Deus não tem o culpado do inocente. Então você tem que buscar aquilo que é de Deus, você tem que buscar aquilo que vai agradar a Deus. Então busque o quê? Busque a justiça de Deus, busque a mansidão. Como é que o Senhor Jesus abre o sermão das bem-aventuranças? Capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus. Veja bem o que diz Mateus 5. Quem achou falar, achei, pastor. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe quem é esse manso aqui? Não é aquele manso aportuguesado ou abrasileirado. O cara é manso, hein, folgado, não. Aquele que tem um coração tranquilo para as coisas de Deus, para obedecer. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É este o caminho, vou andar nele, Senhor, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manso é aquele que está disponível nas mãos de Deus. Aquele que aquieta sua alma, aquieta seu coração, para que Deus venha fazer o que é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Mas agora eu quero falar daquilo que Paulo mandou Timóteo fugir. Paulo primeiro manda ele fugir de algumas coisas, para depois seguir. E eu usei exatamente o contrário para chamar sua atenção. Eu te mostrei o que você deve seguir, para agora te mostrar o que você deve fugir. E eu confesso que dizer essa palavra
no Nordeste do Brasil seria mais fácil. Dizer essa palavra na África, ou no Níger, na Nigéria, seria mais fácil do que falar essa palavra num país de primeiro mundo como a América, nos Estados Unidos da América. E em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Só isso aqui, só esse versículo já te chama a atenção para mostrar para você que você não vai levar absolutamente nada. Você não vai levar quem está do seu lado. Você não vai levar o seu cônjuge, seu filho. Você não vai levar a sua empresa, sua roupa, seus bens, suas posses. Você não vai levar absolutamente nada. Só isso aí já é uma palavra que você devia se desprender das coisas desse mundo. Se desconectar. Se a gente é passageiro, como a Bíblia diz, e peregrino, a gente tem a consciência disso, porque a gente mas o problema não é saber que é. O problema é não ter a consciência. Porque quando você não tem a consciência, você se apega às coisas. Você se apega a tudo. Olha, eu estou dizendo para você, tem gente que se você... Estou falando de gente que se diz cristão. Se você pisar no pé dela e sujar o sapato dela, você ganhou um inimigo pro resto da vida. Se você esbarrar no carro dela, você era possível ter esbarrado no carro de um ateu, que você ia ter mais misericórdia, mais compaixão de um ateu do que de uma pessoa que está, muitas das vezes, fingindo aquilo que não é. Porque não tem as credenciais do Espírito, do amor, o fruto do Espírito. Eu quero que você entenda que você não é dessa terra. Você não é desse mundo. Mas muito mais que eu quero, o Espírito de Deus quer cravar isso no seu coração. Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Aí Paulo fala uma palavra que derruba as fortalezas que são construídas nas religiões do mundo afora. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, alegres. Aqui Paulo está dizendo que Deus não vai pagar suas contas, Deus não vai financiar seu carro, sua casa própria, seu imóvel no Brasil. Não está dizendo nada disso. Nada. Eu queria que você, ou qualquer pessoa nessa terra, me mostrasse um versículo na Bíblia, os 4 evangelhos, que Jesus chega para um homem falido, quebrado financeiramente, e Jesus fala assim: hoje a tua fé trouxe a prosperidade para você, vai em paz que eu vou te dar prosperidade. Não existe isso na Bíblia. Por que é que Paulo fala para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas? Porque para fugir do poder do dinheiro, que tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus. Porque tem muito bom pregador aí no mundo afora pregando o poder do dinheiro, o poder da riqueza. E aqui é o sim, sim de Deus, os não, não de Deus. Fuja, Timóteo, dessas coisas. Corre, Timóteo, salva a tua vida, Timóteo. Que ninguém vos engane com palavras vãs, Timóteo. Porque ele mesmo diz no versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, não é doutrina que é segundo a prosperidade, é segundo a piedade,
piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos do entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Ele diz: aparta-te dos tais, não chega perto, foge deles. Paulo diz: mas tendo sustento com que a gente se cobrir, estejamos alegres. Mas ele não termina aí. Ele fala assim. Por isso que eu disse que era mais fácil eu pregar isso lá na África, lá no deserto do Saara. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Irmão, olha para mim, pelo amor de Deus. Se eu disser para você que, olha, essa rua aqui lá embaixo tem traficantes que estão matando todo mundo, que estão cortando cabeça, tem terroristas, estão ali embaixo, estão matando todo, estão matando policial, estão matando todas as pessoas. Se eu falar isso para você, qual de nós aqui é louco ou seria louco o suficiente para poder pegar o carro e descer lá embaixo? Alguém aqui se arriscaria? É verdade, nenhum de nós. Mas por que que muitos de nós fazem uma loucura muito maior, que é não obedecer o que está na palavra, os mandamentos da palavra? Porque, querido, Provérbios 1,7 diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas os loucos desprezam o temor do Senhor. Isso aqui é a fonte de vida. Isso aqui vai te desviar dos laços do inimigo da tua alma. Que não tem exceção para ninguém. Os que querem ficar caem em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Eu conheço uma história de um homem que conseguiu tudo. Chegou no auge da vida dele, indo na igreja todo dia, dando oferta. Esse homem pregava, esse homem cantava, esse homem dançava na presença de Deus, fazia tudo. Quando ele olhou para o lado procurando Jesus, Jesus estava lá embaixo, dizendo para ele: volta, meu filho, você me abandonou. Você se esqueceu de mim. Irmão, Jesus nunca chamou nenhuma outra pessoa de Senhor, mas chamou o dinheiro de Senhor. Porque o dinheiro se torna um senhor na vida da pessoa quando ele não tem Deus na vida dele. Pastor, e aí? O senhor está querendo dizer que eu não devo trabalhar? Não, longe de mim dizer isso. Pelo contrário, Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10: quem não quiser trabalhar, que não coma. Então o trabalho não é problema. O problema é quando o trabalho toma o lugar de Deus na minha vida. Aí é um problema, porque o trabalho vai me levar ao quê? A concupiscência louca, nociva, que vai me afundar na perdição e na ruína eterna. Por quê? Paulo completa: porque o amor ao dinheiro não é uma das, é a raiz toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aí Paulo vem e diz: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. É isso que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Por isso que ele fala homem de Deus. Tem que homem de Deus, Alex, para fugir dessas coisas. Ainda mais vivendo num país desse, em que o espírito da América é business, é dólar, é o Deus Mamon, Deus da riqueza. Quem sabe Paulo estava dizendo aqui, parafraseando Judas. Abra comigo Mateus 27. 27. Evangelho escrito por Mateus, versículo 3. Um homem que teve tudo, mas por causa do dinheiro, por causa de 30 moedas. 27, versículo 3 do Evangelho escrito por Mateus.
Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi sem enforcar. Vou ler o 6 também. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Escuta. Presta atenção no que eu falei de Judas. E agora entenda o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Judas está aqui entre linhas desse versículo. Então, pastor, o que a Bíblia me recomenda aqui na América? Tendo com que comer e vestir, esteja contente. Porque os que querem ficar ricos caem. Eles não se levantam, eles caem. Esse aqui é o sim, sim de Deus e o não, não de Deus para a minha vida, para a sua vida. Por que Deus está falando essa palavra? Porque Deus não quer que você caia. Quer que você combate o bom combate. Quem está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com você aqui comigo? Eu estou sendo claro, queridos. Estou sendo objetivo, estou sendo transparente, estou sendo aberto para você. Não cochile entre dois pensamentos. O problema não é o teu trabalho, o problema é quando o teu trabalho toma e rouba Deus da sua vida. Quando ele rouba a igreja da sua vida, quando ele rouba a sua comunhão com a sua família, aí o problema é um laço do passarinho. Aí eu posso falar para você: corta esse trabalho, é melhor você entrar no céu sem esse trabalho, do que você ser lançado no inferno com esse trabalho no seu coração, dentro de você. Vamos orar. Querido Senhor e eterno Deus, obrigado porque esta palavra, como ela mesma diz, é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Em que Cristo Jesus veio ao mundo e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos dar uma nova vida. Para nos dar uma vida agora, Senhor. Não relevante às coisas dessa terra, desse mundo, mas às coisas do Senhor, do Teu Espírito. Isso eu te peço humildemente, não deixa nenhum de nós, Senhor, sermos enganados, Pai, pelas concupiscências da nossa carne, pelas paixões da nossa carne, pelas concupiscências dessa terra, pela sabedoria desse mundo, que é animal, demoníaca e terrena, mas que possamos, no nome de Jesus, sermos achados fiéis naquele dia. Nenhum de nós se arrepender de ter andado em vão, perdido tempo, ter ganhado o mundo inteiro, se nós viermos a perder a nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só para terminar.